Gravação iniciada, presidente. Dando continuidade, então, aos julgamentos dos processos, próximo item da pauta, relatoria da conselheira Mara, o item 296, final do processo 2018-28, SP Brasil Alimentação e Serviços Limitada. Com a palavra, Mara. Vocês vão conviver com alguns barulhinhos aí esporádicos, tá? Infelizmente, não tem jeito. Eu vou tentar resumir aqui um pouco o relatório, porque no voto, como eu sempre faço, eu acabo voltando ao relatório algumas vezes para melhor entendimento. Então, aqui, a ação fiscal foi desenvolvida junto à empresa e foram lavrados autos de infração de PIS e COFINS no período de 2013 e 2014. Depois foram incluídos no mesmo procedimento fiscal o IRPJ e a CSLL do ano de 2012 e a contribuição empresa-empregador de 2014 e 2017. No entanto, o presente processo cuida apenas dos lançamentos da COFINS e do PIS, não cumulativa, no período de 2014. Foram feitas glosas de crédito de COFINS e de PIS, né, de aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero, créditos decorrentes de pessoa física prestados por pessoa jurídica, créditos originados de valor de folha de pagamento em cargo de seus próprios empregados, glosas de créditos indevidos, despesas financeiras. Além dessas glosas, foi constatado também insuficiência de declaração e recolhimento dessas contribuições, falta de declaração e recolhimento das contribuições para o PIS e COFINS sobre o valor do ICMS incidente nas vendas efetuadas, e a empresa apresentou impugnação, né, e na impugnação dela, ela falou da suposta inclusão dos valores, na apuração dos créditos do PIS e COFINS, aquisição de mercadorias sujeita à alíquota zero, crédito decorrente de serviço prestado por pessoa jurídica, honorários de advogado e contabilidade, comunicações, reembolso de quilometragem, viagem, estadia, seguros, internet, material de escritório, assinaturas de publicações, despesas com manutenção e conservação, despesas com materiais descartáveis, despesas com água e esgoto, despesas com correio e malote, despesas com motoboy, créditos originados dos valores das folhas de pagamento em encargos sociais de seus próprios empregados, despesas financeiras, insuficiência de declaração, recolhimento do PIS e COFINS sobre o valor do ICMS nas vendas efetuadas, inaplicabilidade percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. A impugnação foi julgada pela DRJ Belo Horizonte improcedente em parte, e a empresa apresentou recurso voluntário em que alega cerceamento da defesa por falta de apreciação da impugnação em relação às glosas de créditos apurados na conta material de uso e consumo. Necessidade da aluação do acordo para que se analise a questão sob pena de supressão de instância. A DRJ omitiu-se acerca da tese defensiva, consistente no alegado vício formal acerca da glosa de despesas com honorários de advogado e contabilidade. Necessidade da anulação do auto de infração em virtude de sua fundamentação não se adequar ao teor defendido no acordo. Houve inovação da DRJ ao trazer nova fundamentação. Na verdade, a nova fundamentação que ela está falando aí é o RESP do STJ. Para se avaliar a possibilidade de apropriação de crédito PIS/PASEP, não se basta avaliar a alocação de um determinado custo de despesa na contabilidade da empresa, mas sim a aplicabilidade desse custo de despesa na cadeia produtiva da empresa. Sob a alegação de se tratar de aquisições de empresas que operam e comercializam produtos sujeitos à alíquota zero, desde que a manutenção da atuação se embasou tal qual a atuação não suposta vedação legal ao creditamento. Os honorários profissionais são ligados diretamente à atividade profissional da empresa
recorrente, compreendendo custo considerável, sua exclusão implicaria na sobrecarga tributária. O mesmo ocorre com as despesas de comunicação, reembolso de quilometragem, viagem, estadia, seguro, internet, material de escritório, assinatura de publicação, despesas com correios e malotes e despesas com serviço de motoboy. Despesas com seguro trata-se de exigência contratual, constituindo elemento necessário à execução do serviço. Despesas com internet, demais pagamentos relacionados à informática para a execução do seu serviço, necessita de gasto com a internet para baixar seus estoques, requerer mercadorias dos sistemas, integrar o sistema de administração pública para verificar demandas. Material de escritório, nesses itens estão computados os custos de elaboração de cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais necessários para o cumprimento dessas atividades, que estão ligadas diretamente à produção e execução de serviços prestados. As despesas custos classificados como assinatura de publicações se fazem necessárias para manter a atividade intelectual do serviço prestado. Despesas com correios e malote, em razão da amplitude da ação da recorrente em âmbito nacional, constata-se a necessidade de encaminhamento da documentação correlata aos serviços prestados. Serviços de motoboy se mostram como elemento estrutural da prestação de serviços, sem os quais haver insuficiência ou perda da qualidade de serviços prestados. Despesas com manutenção e conservação, desde que a recorrente não teria comprovado que as despesas alocadas nessa rúbrica efetivamente seriam referentes à manutenção e conservação, razão pela qual se manteve a glosa. Material de uso e consumo, gasto pertinente ao uso e consumo de descartáveis, no caso das toucas, luvas, máscaras, saco de lixo necessários à prestação de serviço, pois o preparo necessita de assiduidade, toucas, máscaras, luvas e gera um descarte necessário. Necessário acreditamento nas mãos de obras, encargos, vide solução de vigência COSID 29/2017, despesas financeiras, vide recurso extraordinário 104.3313, exclusão da ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, vide acordo 3201-004-124, pede sobrestamento, tal posicionamento se base no voto vencido do acordo 3402, bem como nas resoluções CAF 3401, 001, 380 e 387. Inaplicabilidade na multa de 75%, caráter confiscatório. Solicita redução para 20%. É o relatório. Pode ir por voto? Sim, Mara, por favor. A recorrente, ela tem como objeto principal o fornecimento de alimentos preparados, preponderantemente para empresas. A maioria para escolas, tá? São contratos com a administração pública. Preliminarmente, a recorrente alega cerceamento do direito de defesa pela falta de apreciação da impugnação em relação à glosa dos créditos apurados sobre os dispêndios registrados na conta material de uso e consumo. E, por isso, a necessidade de anulação do acordo recorrido para que analise a questão sob pena de supressão de instância. Consta do termo de verificação fiscal que foi glosada a conta material de uso e consumo, valor de 960 mil para o ano de 2014, por não se coadunar com as hipóteses de aproveitamento para os créditos. O detalhamento da conta consta no documento 9, folhas 549 seguintes, e se compõe majoritariamente de pagamentos a pessoas jurídicas, distribuidoras de bebidas, de itens identificados como água para consumo. O acordo de piso entendeu ter havido preclusão, conforme disposto no artigo 17 do 7235. Referente à glosa dos créditos apurados sobre os dispêndios registrados na conta material de uso e consumo, a impugnante não se manifestou a respeito. Assim, foi considerada não impugnada essa glosa, não tendo se instaurado litígio em relação a essa parte. Para a recorrente, houve manifestação e impugnação. Ocorre que, consoante disposição contida no segundo parágrafo do tópico 2 do direito, contido na impugnação, a hora recorrente expressamente informa que procedeu a defesa em conjunto de todos os tópicos, referentes individualmente apenas aos créditos que mandavam maior atenção, e que a defesa se insere no tópico da suposta inclusão indevida de valores na apuração de crédito e PIS e COFINS,
glosa de créditos informados calculados e tidos como sem previsão legal para o seu aproveitamento. E no tópico A2.9, despesas como materiais descartáveis, que nada mais são do que materiais de uso e consumo. Equivoca-se a recorrente. Não há como aproveitar uma defesa que foi efetuada para materiais descartáveis na justificativa para a não possibilidade de glosa de água para o consumo. São itens que demandam alegações diversas. E o decreto 70.235 deixa claro que a impugnação deverá conter os motivos de fato e direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Por isso, não se aceita impugnação genérica, conforme bem relator da RJ, considera não impugnada a matéria não especificamente recorrida. No caso, materiais de uso e consumo possuem um valor significativo e, por isso, deveria a recorrente ter esclarecido porque entende que a água para o consumo é insumo essencial e relevante para o seu processo produtivo e porque está identificado como material para uso e consumo, considerando que poderia ter sido utilizado na preparação de alimentos ou para o uso dos funcionários. Aí reproduz o artigo 16, entendo não ser possível acatar a alegação de nulidade. A análise do mérito sobre a possibilidade de crédito do insumo será analisada adiante. A recorrente também entende ter havido nulidade por omissão da DRJ consistente no alegado vício formal acerca da glosa das despesas de honorários de advogado e contabilidade. Impugnação informa, denota-se a total falta de fundamentação legal para se ter procedido à glosa, de sorte que deve ser afastada essa glosa por vício formal. E continua esclarecendo a razão que entende ser possível creditamento, já que os honorários estão diretamente ligados à atividade da empresa, já que participa de licitações públicas. Trado o excerto do acordo 9303.003.811, que esclarece as diferenças entre vício formal e material. Aí, eu vou pular essa leitura aí, né, que ela está esclarecendo, tá? Após a leitura de parte do acordo acima reproduzido, fica claro que a recorrente confunde-se ao declarar ter havido vício formal na expedição da autuação por erro na fundamentação. Embora a distinção entre os vícios de ordem formal e material não seja tarefa simples, o caso em exame mostra que a recorrente apresenta ocorrência de suposto vício de ordem material, assertiva corroborada pelos fundamentos lançados no acordo recorrido, ao negar provimento ao recurso. Entendo não ter havido omissão, já que o acordo recorrido analisou a questão relativa ao vício material, que poderia ter ocorrido em tese na fundamentação, concluindo que não houve erro na fundamentação, já que o acordo recorrido trata-se de despesa que não guarda as características de essencial e relevante para o processo produtivo. Por último, a recorrente afirma haver a necessidade de anulação do auto de infração em virtude de sua fundamentação não a se adequar ao teor defendido no acordo e que houve inovação pela DRJ ao trazer nova fundamentação. Assim como visto no caso em concreto, a atuação baseou-se na possibilidade de restrição indiscriminada ao creditamento do PIS e COFINS, regrada pelas INs 247 e 404, enquanto o acordo se fundamenta na essencialidade relevante, consoante julgamento realizado pelo STF em fevereiro de 2018. Novamente, carece de razão recorrente. O auto de infração foi lavrado em 2018, quando já havia sido julgado o RESP Paraná, sob o rito dos recursos repetitivos, que determinou os critérios de essencialidade e relevância para se aferir a adequação do insumo ao processo produtivo da empresa. No dia 26 de nove de 2018, foi divulgada a nota SEI-PGFN, incluindo na lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional, regulamentada pela Portaria 15.2 de 2016, que trata do conceito de insumo tal qual empregado nas leis 10.637, 10.833,
para se definir o direito ao crédito PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição. E somente em 17/12/2018, a Receita publicou o parecer normativo COSID 5/2018, apresentando as principais repercussões decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação das contribuições PIS, PASEP e COFINS. Por isso, até a publicação do parecer normativo COSID-RFB, as atuações seguiam as determinações anteriores à Receita, utilizando um conceito mais restrito de insumo e não aplicava os conceitos de essencialidade e relevância, glosando os créditos que não atendessem os critérios restritivos de aplicação direta na produção. Correta foi a análise da DRJ, ao utilizar os critérios dispostos pelo STJ por serem mais favoráveis ao contribuinte, o que vem sendo aplicado pelas turmas do CARF, no julgamento dos recursos voluntários contribuintes, por determinação do artigo 62 do RICARF. Entendo que não houve inovação da DRJ, mas aplicação de decisão mais favorável ao contribuinte, o que ocorreria no CARF se a matéria fosse trazida ao julgamento, inclusive com a aplicação de ofício do RESP 1221-170. Pelo exposto, nego o provimento às preliminares de nulidade apresentadas pela recorrente. Querem votar por parte ou posso seguir? Pode? Então, do mérito. Bom, aqui, eu só vou adiantar, eu estou propondo o sobrestamento e estou justificando. Aí eu gostaria de ler a minha proposta de sobrestamento, porque é uma coisa que a turma não tem costume de fazer. Então, eu vou ler minha proposta de sobrestamento. Se eu restar vencida... Então, e ao fim da tua proposta de sobrestamento, a gente julga essas duas preliminares, a de nulidade e do sobrestamento. Ótimo, porque aí se eu restar vencida no sobrestamento, aí meu voto continua, tá? Eu trouxe o voto todo. Porque como eu sei que a turma que a proposta de sobrestamento, ela não é acatada, então aí eu já trouxe o voto. Inicialmente, é preciso analisar se cabível o sobrestamento do feito, conforme requerido por estar em julgamento em sede de repercussão geral, tema 69, RS 574706, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso porque, e não obstante a publicação do acordo, houve oposição de embargos pela Procuradoria da Fazenda, por pedidos de modulação e efeitos infringentes. Apesar do adiantado cenário processual que pende em favor do contribuinte, não se tem ainda a formação da decisão definitiva, apta à aplicação do artigo 62 do RICARF, incerteza que se agrava com a aludida possibilidade de modulação temporal, de modo para evitar prejuízos irrecuperáveis de parte a parte, de rigor o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 69 da repercussão geral. As razões para tal posicionamento encontram-se bem delineadas no acordo 3401-001-677, que toma a liberdade de reproduzir e adotar. A específica questão de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, como se sabe, foi recentemente decidida no recurso extraordinário 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS, oportunidade na qual restaram vencidos os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, tendo sido o referido acordo publicado em 2/10/2017. Observe-se, ademais, que tal entendimento foi reafirmado pela primeira turma da Corte, em sessão de 3/4/2018, em que, por unanimidade de votos, o colegiado teve a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Melo, em idêntico sentido à decisão sob exame, para os recursos extraordinários tais. Contudo, no termos da solução de consulta
6.012, de 4/4/2017, publicada a solução COSIT 137 de 2017, o que se verifica é a ausência de solução definitiva do mérito, o que implica para a Receita Federal a ausência de previsão legal que possibilite a exclusão do imposto da base de cálculo das contribuições devidas nas operações realizadas no mercado interno, posição ao qual se acresce a inexistência, até o presente momento, de ato declaratório da Procuradoria sobre a matéria objeto de jurisprudência pacífica do Supremo. Assim, em observância ao RICAF, aprovado pela portaria MF, considerando que a decisão ainda não se tornou definitiva, não está esse conselho vinculado à decisão, e dessa forma passa-se a demonstrar a nossa convicção a respeito do tema. Aí eu vou para a parte que está grifada. Assim, o caminho da resolução para fins de soprestamento do presente feito, até que se torne definitiva a decisão do recurso extraordinário em referência, seria o caminho mais adequado e consentâneo com os ideários de estabilidade, integridade e coerência. Contrariamente a tal proposta, a resolução se presta a tal finalidade. Está-se diante de não de uma prejudicialidade externa em sentido estrito, mas de uma potencial, ainda que provável decisão, ou seja, de uma prejudicialidade tênue, não se cogitaria de resolução para se suspender o processo caso o colegiado tivesse notícia de uma determinada lei cujo conteúdo implicasse alteração da decisão a ser proferida e estivesse na iminência de ser aprovada. Contudo, não se trata desse caso. Embora ambas se tratem de normas gerais cogentes, está-se diante de uma decisão do Supremo que apenas aguarda formalização e cujo conteúdo já se conhece, galgando a condição de notoriedade. A formalização superveniente do acordo judicial alterará o colorido jurídico da relação que se discute no presente caso. Saber disso é suficiente para se suspender o presente processo de forma não apenas economizar a verba pública correspondente, mas também garantir aos jurisdicionados, contribuinte fazenda pública, uma prestação mais célere, que apenas será procrastinada com uma decisão contrária ao pleito formulada na seara administrativa, pois esse é o sentido do interesse público que deve ser preservado. E ainda que este relator, individualmente considerado e este colegiado em sua formação, ao menos de forma majoritária, discorde da exclusão do ICMS da base das contribuições. Destaca-se, ademais, que o recurso extraordinário 574 teve a sua repercussão geral reconhecida, e o artigo 1035 da 13.105 é expresso ao determinar que, uma vez reconhecida a repercussão geral, deverá ser determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramite no território nacional. Ao dispor sobre processos, não fez legislação distinção entre processos administrativos e judiciais. Milita em desfavor da aplicação de tal dispositivo o fato de que, no presente caso, não haver notícia de que a ministra relatora tenha determinado expressamente a suspensão. No entanto, em 23/2/2017, caso em tudo semelhante ao presente, foi decidido no sentido de suspensão do processo administrativo que tramita nesse Conselho no curso do recurso extraordinário 566, de relatoria do ministro Marco Aurélio, procedeu-se à suspensão dos processos que tramitam nesse Conselho, acerca de matéria idêntica, de maneira decidida de matéria favorável ao contribuinte, pelo plenário do Supremo, em decisão pendente de publicação. Aí eu vou pular. Faz-se nesse sentido admitir não a aproximação do direito continental a um velho sistema de precedentes, pois há substancial distância entre regras específicas de vinculação íncitas às especificações do sistema processual judicial administrativo brasileiro e tais modelos estrangeiros,
que não guarda relação com a nossa realidade, mas dá voz na formação dos fundamentos da decisão à postura expressamente adotada pelo legislador pátrio, em observância ao direito positivo, do qual destacamos os seguintes dispositivos. Aí cita artigos do Código de Processo Civil. Não por outro motivo, reafirmamos a nossa... aí tem um acórdão da conselheira Tatiana, da Câmara Superior, que eu também vou pular, vou ir para a parte grifada, né? Realizados tais esclarecimentos, em tudo concentrando com quanto defendido no presente voto, pode-se afirmar que a decisão do ministro Marco Aurélio, acima da descrita, é merecedora de ecômios, pois não há de se ofertar ao jurisdicionário decisão esquizoide, ou seja, tendente ao isolamento. Vale se relacionar com os demais componentes da sociedade jurídica que integram. O padrão evasivo de distanciamento dos vetores de amadurecimento institucional é contrário aos artigos acima transcritos. E esse conselho não pode se aliar das decisões do Supremo em recurso extraordinário em repercussão geral reconhecida, como se desconhecesse não apenas o Código de Processo Civil, como também a decisão favorável à tese defendida pelo contribuinte no presente caso. Obrigá-lo a buscar a chancela posterior do Poder Judiciário em um caso como o presente, caminha em sentido contrário ao interesse público, incorrendo assim em apego exagerado ao formalismo e às suas próprias decisões, visão míope e distorcida de que o livre convencimento do aplicador estaria de alguma forma aliado do esforço argumentativo da construção do direito, infenso à unicidade da ordem jurídica. Não é que os comandos uniformizadores ganhem verticalidade, mesmo porque se discute caso ainda sem a definitividade do trânsito em julgado, mas não se pode relegar ao esquecimento como se inexistente aquilo que sabemos e conhecemos. Desta feita, diante da decisão não definitiva, propõe-se não a concordância com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas simplesmente a conversão do presente julgamento de diligência para que se suspenda esse processo administrativo, com fundamento não apenas nos fundamentos trazidos na decisão do ministro Marco Aurélio, como também nos dispositivos do Código de Processo Civil, todos acima transcritos e referenciados, até o ulterior trânsito julgado da decisão. E tampouco merece guarida o pálido argumento de que se trataria aqui de repristinação de norma inexistente, uma vez que a previsão da possibilidade de suspensão do processo administrativo, antes constantes dos parágrafos 1º e 2º do artigo 62 do regimento do CARF, foi não reproduzida pela Portaria 343/2015, pois tal postura flerta com a admissão de que se usou chamar de silêncio eloquente. Não deve haver qualquer pudor ao aplicador em admitir que a lacuna, mais que defecção normativa sujeita a amparo, é antes o vazio normativo e nada mais. Assim, a inexistência de previsão regimental sobre a possibilidade de suspensão não implica, por evidente, uma norma de proibição. Sob tal argumento, essa turma vinha decidindo por voto de qualidade, pela impossibilidade de suspensão do processo administrativo, acional textualista que passa a ser suplantada pela turma a partir da análise do presente caso. Aí eu vou pular essa parte aí, que algumas informações. Aí, voltando ao meu voto. Esse voto aí foi um voto que era adotado na turma 3401 e ao qual eu me filiava, e que esse sobrestamento se dava por maioria, nunca foi por unanimidade. Haviam conselheiros lá que entendiam que não era cabível. Eu trago isso para esclarecimento, né, para ser fiel aos fatos.
esclarecer que a proposta de sobrestamento, eu entendia que era possível, pelos argumentos que foram trazidos nesse voto aí, mas não era uma posição unânime na turma. Por tudo que foi delineado, no voto reproduzido, entendo que a melhor solução é o sobrestamento do feito. E assim tenho me manifestado nas votações sobre o tema. Vide acordos, esse daí que participei no julgamento. Especificamente para a mesma empresa, participei do julgamento no processo, esse processo, que resultou no sobrestamento por maioria de votos. Aí estava vencidos, foram os conselheiros Lázaro e Luiz Felipe. Em outras turmas do CARF, verifica-se que houve a proposta de sobrestamento, não se efetivando o proposto por voto de qualidade ou maioria de votos. Aí eu cito aí uns acordos da 3402 que eu encontrei. Entretanto, como bem afirmado pelo relator do voto reproduzido, essa não tem sido uma votação unânime, e em muitos processos a decisão foi pelo voto de qualidade. Aí, para ser fiel também, eu trago as razões para não fazer o sobrestamento. As razões para que não se faça o sobrestamento, basicamente, podem ser retiradas do voto vencedor no acordo 3401, do conselheiro Robson José Bairel, que, em resumo, entende que foi uma opção do CARF a não adoção do sobrestamento, e por isso não caberia a aplicação subsidiária do CPC. Aí eu vou para as partes grifadas. Respeitante as disposições do Código de Processo Civil, não é demais lembrar que sua admissão no processo contencioso administrativo se faz de maneira subsidiária, acaso inexistente norma que regule a questão processual. No caso vertente, a possibilidade de sobrestamento dos processos administrativos ante o reconhecimento da repercussão geral encontrava previsão expressa no artigo 62 do RICARF, que foi o artigo 62 que foi excluído, né? Aludida a previsão de sobrestamento, no entanto, foi posteriormente revogada pela portaria 545. Com o advento da portaria 343, que vinculou o novo regimento interno do sodalício, não foi reproduzido o Instituto, o que demonstra a opção por não acolher, nesse ponto, as determinações do Código de Processo Civil, de modo que a sua reimplantação significaria, por via oblíqua, repristiná-lo na contramão das disposições e alterações regimentais havidas ao longo do tempo. A ausência de referência ao sobrestamento, uma vez reconhecida a repercussão geral do tema, não denota omissão regimental, como pode parecer, mas intenção deliberada de não adotar a providência em sede administrativa, o que implica no necessário julgamento do processo no estado em que se encontra, à luz da legislação e jurisprudências vinculantes vigentes nessa ocasião. Oportuno destacar que a observância obrigatória das decisões prolatadas pelo Supremo em repercussão geral, ex-vi do artigo 62 do RICARF, somente é exigível após o respectivo trânsito em julgado, consoante inteligência no artigo 1040 do CPC, o que não ocorre com o RS 574, cuja instrução plenária sequer foi publicada e ainda sujeita a recurso. Em que pese todas as argumentações favoráveis e contrárias ao sobrestamento, como já adiantado, entendo que ele é necessário para que não ocorra prejuízo para as partes, pelo adiantado estado processual e com fundamento não apenas os elementos utilizados pelas decisões citadas, como também os dispositivos do Código de Processo Civil, todo acima transcritos e referenciados, até o ulterior trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Federal no recurso extraordinário. Essa é a minha proposta para a turma. Basicamente aí, né, as duas posições que se tem,
Há quem entende que é possível o sobrestamento, se baseia no CPC e no entendimento de que o artigo 62 do RICAF, ele, ao ser retirado do RICAF, ele não extinguiu a possibilidade, ele apenas não decidiu sobre o tema, tem um vácuo. Agora, a posição que entende não ser possível ao sobrestamento, entende que o artigo 62 do RICAF, quando ele foi retirado, ele tirou a possibilidade de sobrestamento que existia anteriormente e determinou que o julgamento seja feito no estado em que se encontra a legislação. Mara, parabéns pela forma que você traz o tema no voto, de forma clara e bem honesta em trazer os fundamentos das posições antagônicas. De fato, o tema, eu acho que já até foi enfrentado na turma outrora, mas não com uma profundidade da qual você nos brindou. Então, o tema está aí, talvez merece algumas considerações por algum conselheiro, caso contrário, a gente pode até estar já votando como uma preliminar, e aí já incluiria a preliminar de nulidade arguida também, que se não superada, o processo se encerraria dessa forma, com essa proposta, ou superando se enfrentaria o mérito. Alguém gostaria de estar se manifestando? Eu vou manifestar no voto. Tá. Presidente, excelente, parabéns, Mário, pelo profundo voto. Realmente não tinha visto nada parecido dentro do CARF sobre esse tema. Em relação ao sobrestamento, presidente, basicamente, no julgamento que nós estávamos discutindo a questão da Zona Franca de Manaus, e em outros casos mais, a turma sempre caminhou no sentido de não aplicar o sobrestamento, e sim julgar o processo, porque muitas vezes não estava na iminência, ou nada ocorreria. Sabe-se Deus quando ia ser julgado. Aqui eu acho que sou um tanto quanto diferente, porque o processo está pautado para hoje à tarde, e realmente há essa iminência do julgamento da ocorrer modulação, que é notório e por todos, tanto a Fazenda quanto os contribuintes estão fazendo uma fila junto ao Supremo Tribunal. E, por outro aspecto, não foi retirado, por mais que não conste no regimento interno, no CPC, é permitido isso, e se me falha a memória, também até os sobrestamentos que nós fazemos, posso estar enganado, em relação aos demais processos que aguardam julgamento, nós já vemos aplicando não a previsão regimental, posso estar muito equivocado nessa parte, mas acredito que também não há. E a gente aplica até o sobrestamento dos demais processos administrativos que aguardam julgamento um e outro. E aqui não vejo prejuízo algum ao julgado, e eu acho que poderia sim se aplicar subsidiariamente o próprio CPC para sobrestar. E justamente por essa questão que a Mara levantou, está na iminência do julgamento. Não vejo problema, não vejo qualquer prejuízo a isso. Então, só corroborando com a fala da conselheira Mara, não vejo nenhuma vedação em relação ao regimento, e eu tento fazer esse paralelo um pouco menor, quando nós sobrestamos um auto de infração, ou sobrestamos outros processos administrativos, eu não me recordo mesmo, mas me parece que também não existe essa possibilidade no regimento, e nós fazemos. Então não existiria vedação. Seria somente isso, presidente. Ok, acho que podemos então, não havendo mais pedido de manifestação, e caso queira, pode ser no próprio voto, assim como fará o Elcio. Então, lembrando que são duas preliminares, a de nulidade e a do sobrestamento. Elcio, a palavra. Bom, em relação à nulidade, eu acompanho a relatora.
Em relação à proposta de sobrestamento, como já foi falado, realmente é bem interessante, né, a proposta. E eu, na verdade, eu sempre votei no caso do ICMS, com base na decisão do Supremo, mesmo não tendo transitado em julgado, porque no caso do ICMS não existe uma lei falando. O ICMS tem que estar incluído na base de cálculo da... Então, a gente pode utilizar a decisão do Supremo, mesmo não transitado em julgado, como subsídio para a nossa decisão. E não existindo uma lei determinando que o ICMS está incluído na base de cálculo, a gente não está vinculado a essa posição. Então, a gente pode decidir. Mas eu vou ser honesto, eu sempre votei dessa forma, mas sempre com a pulga atrás da orelha. E principalmente agora que a gente está vendo que dessa modulação aí pode surgir, só Deus sabe o quê, né? Ninguém sabe. Principalmente dos casos passados, né? Lógico, dos casos passados mesmo. Então, assim, essa proposta de sobrestamento me parece interessante. A dúvida que eu tenho dessas posições que a Mara pôs aí é porque, diferentemente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe, o órgão público ele tem que fazer só o que está autorizado por lei. E não existindo essa autorização de sobrestamento no regimento do CARF, aí eu ficaria um pouco na dúvida se a gente poderia aplicar. Mas aí foi citado o CPC como subsidiário. Eu li lá o artigo do CPC, eu não vi onde o CPC fala de sobrestamento. Alguém poderia me esclarecer aí, por favor? Eu estou olhando aqui no voto. Esse negócio esse processo é daqueles que voltaram de pauta, foi feito ano passado. Alguém está procurando, não? A Mara está. Aqui, segundo o voto que a Mara trouxe aqui, está dizendo que a previsão está no artigo 1035, parágrafo 5º. 1035? Confere aí, Márcio, para mim, por favor, porque... Tá aqui, ó. Aliás, é exatamente em razão de tais valores que o CPC 215 prescreve, na hipótese de recurso extraordinário, afetado por repercussão geral, todos os demais processos deverão ser sobrestados até que haja decisão no chamado lending case. É o que prevê o artigo 1035, parágrafo 5º. Conselheiro Elcio, se me permite também, a conselheira Mara invocou que foi determinado pelo Supremo Tribunal o sobrestamento nacional da matéria, e ela falou que não há distinção se é somente o judicial e o administrativo. Ela trouxe aquele outro caso, que agora acho que era de imunidade, que o CARF uma vez até questionou o relator, que era o Marco Aurélio, que deu um ofício falando que era para sobrestar. Acho que foi nesse sentido que ela encaminhou. Foi quando estava os 62, quando estava vigente, né, que eles questionaram, naquela época que estava aquele monte de processo sobrestado no CARF, foi questionado o STF, e eles falaram que era para sobrestar. Bom, então, como eu já falei, eu acompanho na preliminar de nulidade e estou tendente também a acompanhar no sobrestamento. Eu acho que é a melhor solução. Eu sempre votei por aplicar já a decisão do Supremo, mas como eu já falei, sempre com o pé atrás, assim. Porque vai que vem porque a modulação, como já foi dito aí, ela pode ser beneficiar ou prejudicar ambas as partes. Então, assim, eu acho que... E poderia até pensar em pedir vista para esperar esse julgamento, mas esse julgamento não vai terminar. Alguém vai pedir vista, esse trem vai rolar. É bobagem isso aí. Sempre está na boca de julgar. Sempre está na boca. Então, assim, isso que o Laércio falou aí, que o Supremo determina, né, o sobrestamento, né, nesses casos, eu vou acompanhar esse sobrestamento. Eu estou mudando minha posição e vou acompanhar o sobrestamento.
Conselheiro Leonardo. Presidente, inicialmente eu gostaria de dirimir uma dúvida aí de processual. Em sendo vencedora a proposta de sobrestamento, esta proposta seria mediante resolução. Aí me parece que estaria prejudicada a análise da preliminar. Sim. Tem razão, Leonardo. Teria que ser analisado primeiro. O que a gente sempre fez na outra turma foi por resolução. Então, porque daí o meu encaminhamento seria em se apreciar, neste momento, única e exclusivamente o sobrestamento. Sim. Eu trouxe as duas preliminares para se discutir, porque poderia ter o mesmo resultado nas duas ou não, mas claro que havendo processualmente esse não conflito, mas essa incompatibilidade em estar se julgando, em decidindo a questão de uma preliminar de nulidade, ela estaria prejudicada em razão da natureza da decisão em relação ao sobrestamento. Plenamente, sem problema. Então, pode-se considerar apenas, em primeiro lugar, o sobrestamento, que apenas, e que somente no caso de ser ultrapassado, estaríamos votando a preliminar de nulidade, ok? Sem problema. Bom, então, com relação ao sobrestamento, presidente, e demais conselheiros, esta matéria nós já votamos, né? A turma em composição diversa da atual já votou. Nós temos a peculiaridade hoje de que os embargos de declaração estão pautados para julgamento, inclusive com previsão de início nesta data. Então, é um fato concreto que eu acho que nós não podemos menosprezar, né? Eu aqui já tive a oportunidade de propor o sobrestamento de feitos, cujo processo também estava pautado para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, para a questão de dias seguintes, né? Naquela ocasião, restei vencido. Então, por manter coerência com o meu posicionamento original, de que, em havendo um processo no STF com pauta para julgamento, eu acho que nós não podemos atropelar o que a Suprema Corte for decidir, em razão deste fato concreto. Então, eu caminho por acolher a proposta da relatora em sobrestar o processo, em razão desta peculiaridade do processo estar pautado para julgamento. Obrigado, conselheiro Leonardo. Conselheiro Pedro. Eu também vou alterar minha posição. A gente sempre votou por julgar, mas não porque era a solução mais adequada. A gente votou por julgar porque houve uma orientação do CARF na época do seminário CARF de 2018, acho, que foi logo após o julgamento, em 2017, né, para que os processos fossem julgados. E isso juntou com a alteração do artigo no CARF, que previa expressamente o sobrestamento, né. Mas, para mim, a melhor solução sempre foi o sobrestamento para esse caso. Porque se a gente julga para dar provimento
e o STF faz modulação, não vai dar certo, né? Vai ter problema. Se a gente julga para negar provimento e o STF não faz a modulação, vai ter problema. Então, as duas decisões são ruins, a depender do resultado do julgamento. E, então, agradeço, Mara, obrigado por finalmente trazer um voto que deixa a gente seguro para sobrestar, e considerando as colocações do Leonardo também, são importantes, né? O processo está aí, então, tudo também acompanho. Conselheiro Arnaldo. Parabéns pelo voto, mano. Muito, muito bom mesmo. Bastante didático, esclarecedor. As posições que foram trazidas, tanto para sobrestamento como para enfrentamento da matéria, são bem consistentes. Se a gente for analisar, me parece que efetivamente, a partir do momento em que se retira do ICARF o artigo que previa o sobrestamento, o recado dado, ele é um recado para que se enfrente a matéria e não se faça o sobrestamento dos processos. Essa informação que o Pedro traz agora, de que isso foi uma orientação do CARF, inclusive reforça isso. Eu fico até pensando se a gente não estaria descumprindo uma orientação, impedir o sobrestamento. Essa é a única dúvida que eu fico, porque eu não tenho dúvida que a melhor solução é o sobrestamento, que não tem sentido a gente enfrentar uma matéria que pode ser judicializada daqui a um breve espaço de tempo. Então, Arnaldo, para esclarecimento aí, o que o Pedro falou, nunca houve uma posição escrita do CARF falando que era para a gente julgar. Sempre, todas as orientações foram em reuniões, em palestras. Entendi. Mas, de qualquer forma, me parece que essa é uma orientação que, mesmo que não tenha sido formal, uma orientação que foi dada, porque é a leitura mais razoável que a gente pode fazer da evolução normativa que teve. Se eu tenho um artigo no RICARF que diz para sobrestar processos nessa situação, e uma nova publicação de um novo RICARF, ele retira esse artigo, não é por mero esquecimento, isso tem uma intencionalidade, isso demonstra uma mudança de posição, de direcionamento para esse tipo de matéria. Eu vou, assim, ó, eu vou acompanhar pela colegialidade, tá? Eu não teria segurança, em assumir uma posição dessas sozinho, eu confesso para vocês, porque para mim é muito claro que o RICARF está direcionando para um enfrentamento. Só um esclarecimento aqui, houve, no histórico, assim, quem já está aqui no CARF há muito tempo, houve esse direcionamento, sim, né, para ser bem fiel aos acontecimentos, né? Como eu falei, quando existiu o artigo 62 no RICARF, o que aconteceu que parou um estoque enorme de processos lá na CEPOS, no lugar que expunha o estoque. Então, assim, a maior parte dos processos do CARF estavam sendo sobrestados. Na época, já não tinha mais processo para a gente julgar, porque tudo sobrestava, tudo tinha alguma ação no STJ ou no STF. Então, foi uma decisão deliberada do CARF de excluir esse artigo e parte assim, vamos julgar no estado que está, porque não é para parar processo no CARF, né? Então, foi uma decisão deliberada. Então, assim, o entendimento, tanto é que eu achei muito oportuno esse voto aí, que não é meu, foram várias discussões que nós tivemos lá na turma, de alto nível, muito bem fundamentadas, por isso que eu trouxe,
E entendeu, senão, por isso que os votos trazem subsídio, não apenas, bom, se já tirou o artigo do RICARF, eu tenho o CPC e tenho os pronunciamentos do STF, falando que é para sobrestar. Então, buscou-se, assim, já que não tem regulamentação no RICARF, eu tenho outras regulamentações que me permitem o sobrestamento. Isso que deu segurança para a gente sobrestar. Agora, a minha posição, como o Pedro falou, a gente fica numa situação muito difícil, porque você tem um conhecimento de uma ação que já foi decidida e eu agora só tenho que saber assim, qual é o encaminhamento. Vai ter modulação ou não vai? Ou perde o contribuinte ou perde a fazenda, dependendo do que a gente vai decidir aqui. Por isso eu sempre achei mais coerente esperar o STF decidir, tá? Eu não tenho dúvida, Mara, que por coerência, por uma questão de justiça, o sobrestamento é o melhor encaminhamento. E, em relação a isso, eu não tenho a menor dúvida. A gente deveria realmente sobrestar todos esses processos. Não tem por que a gente julgar administrativamente algo que ali adiante vai ser judicializado e tem toda a chance, todo encaminhamento que vai ser dado que vai se perder esse crédito tributário. Então, na verdade, é só um custo que a gente está dando para os contribuintes. Então, me parece que, nesse sentido, o sobrestamento é o mais adequado. A única coisa que, de novo, eu sinto é que não seria aplicável o CPC de forma subsidiária, porque o meu entendimento é que no momento em que é retirado o artigo do RICARF, não há uma lacuna a ser completada. Há uma clara mensagem do Conselho no sentido de que se enfrente a matéria. É o único senão que eu vejo. O argumento ele é bastante consistente, ele é bastante forte, só que eu acho que ele parte de uma premissa equivocada. Para mim, a orientação está muito clara. Enfrente-se a matéria. Obrigado. O Leonardo, ele pediu a palavra, alguma coisa? Só para reforçar, e por isso que eu enfatizei a questão de nós termos um fato concreto aqui, que é o início do julgamento destes embargos de declaração nesta data. Né? Nós julgamos os processos anteriormente porque não havia nenhuma sinalização, né, de previsão de que esses embargos quando seriam julgados, né? Hoje nós temos este fato concreto, né? Assim como naquela ocasião em que eu propus um sobrestamento de uma outra matéria, mas que o processo estava pautado para ser julgado 2-3 dias depois, né? Eu acho que este fato concreto nós não podemos desprezar, que é o início do julgamento dos embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal. E eu não vejo nenhum prejuízo para o correto andamento processual e nós sobrestarmos por algum período, que eu penso que deve ser razoável, né? A decisão, se não for concluída hoje, mas ela deve ser aí, imagino, num curto espaço de tempo. Então, em razão desta peculiaridade, que eu estaria também acompanhando a conselheira Mara. Mas talvez, não sei se não fosse o caso de, inclusive, citar isso no processo. Eu acho isso importante, Leonardo. Eu vou colocar isso no processo, porque, inclusive, eu só aceito sobrestamento nesse caso. É o único caso, porque é um caso que está pautado pelo STF. Porque outros casos que têm repercussão geral, eu não tenho dado sobrestamento, tá? Mas a pergunta que eu faço de qualquer forma, o sobrestamento ele seria até a decisão definitiva desse específico RE. Mas ela não pode fugir desse contorno, né? A definitividade da decisão numa repercussão geral, cuja matéria é bem específica, diferente das outras, como foi já citado, Zona Franca de Manaus, né? Mas a questão, Paulo, seria até a definitividade da decisão, que a gente não sabe quando será. A gente sabe que está pautada para hoje, mas a gente não tem uma segurança de...
Não, breve espaço de tempo a gente vai ter resolvido esse processo. Né? Não, eu entendo o posicionamento, até a peculiaridade do caso, né? Mas não, eu vou me posicionar na hora do meu voto. Laércio. Bem, como já deram para notar na fala, vou acompanhar a conselheira Mara. Só queria fazer alguns comentários. Da retirada do artigo 62, quando havia previsão regimental do sobrestamento, penso eu que naquele momento houve uma banalização do instrumento sobrestar. Como a Mara falou, praticamente o CARF não tinha mais estoque. E se a gente fazer até um paralelo mesmo com a própria repercussão geral, ou com os processos que são afetados em recursos repetitivos, não é porque eles são afetados em repercussão geral ou repetitivo que eles devem ser sobrestados. Daí eu estou de acordo, e acho que todos estão de acordo aqui na turma, que deve-se julgar isso. Deve-se julgar. E até um instrumento próprio lá, que quem determina o sobrestamento é o Supremo Tribunal Federal, onde ele limita. Se não me falha a memória, nesse caso da exclusão do ICMS, no primeiro momento no julgamento do RE, ele sobrestou só os processos pendentes de recurso especial extraordinário, determinando que o juiz em primeiro grau fizesse o julgamento. Se não me falha a memória, se não for desse processo, é um próximo, Escofins. Então, me preocupa muito, sim, a questão sempre sobrestar, mas não é uma prática de proposta da turma. São questões pontuais, como foi o caso levantado pelo conselheiro Leonardo, e aqui apontado por todos. E na hora que eu faço essa leitura hoje, do contexto processual, nós podemos, primeiro, que é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, acho que não há como fugir. Segundo, haveria a possibilidade, sim, por mais a retirada do 62, que é o recado daí que foi dado, que julguem. Vocês só podem sobrestar, então, no caso de exceção, que seria o que? Essa previsão de julgamento aqui. E, então, eu acho que o 62, a retirada em si não nos proíbe, mas nós temos que ter essa consciência do julgamento. Eu até proporia algo a mais, relatora e presidente. Eu colocaria, como disse o conselheiro Leonardo, colocaria até um período de tempo, porque se não for julgado esse processo, que retorne e a gente conclui o julgamento. O Leonardo falou que acredita que vai ser julgado num curto período de tempo. Não, quando eu falei tempo, eu não condicionei a nenhuma temporalidade. Eu imagino que num curto espaço de tempo ele deva ser concluído. Uhum. Né? Mas não significa que, se não for concluído, ele deva voltar a julgamento. Tá. Eu acho que aí sim, com essa proposta, com todo respeito, é que estaria banalizando eu também não concordo com essa proposta, não, porque isso a gente vai dar um trabalho para o CEPOS, para a DIPRO lá, eles terem que controlar isso. Então retirado, pronto, retirado. Não é nem a questão do trabalho que se dá à administração do CARF, é a própria segurança jurídica e os efeitos dos nossos julgamentos. Tudo bem. Então, retirado, mas então eu acompanho a relatora por todos esses motivos. Ok. Márcio? Presidente. Com toda a vênia aí aos colegas que entendem que o sobrestamento seria a melhor solução, eu divirjo, pois o meu livre convencimento aqui esbarra na aludida previsão que foi revogada. Já tem 1 ano e meio que eu não voto casos de CMS na base do PIS/COFINS, mas os votos que eu proferi a respeito, eu não segui essa linha,
muito embora sabendo que algumas turmas tomaram essa decisão. Não vejo que nesse caso específico eu teria que me valer subsidiariamente do CPC, né, porque eu tenho uma portaria revogada, né, não existe uma orientação formal para não julgar, né, assim como também não foi feito para sobrestar, né, então sempre vi isso como uma incongruência institucional, porque o debate não é de hoje, ele é intenso, né, muito intenso, tanto que é chamado a tese do século, né? Então, acredito que, como conselheiro, atento aos regramentos que também devo seguir, eu esperava muito que de forma institucional eu tivesse uma orientação. Para agora, a gente não está aqui cogitando nenhuma possibilidade. Então, diferente do que ocorreu no RE 566622, citado, né, pelo conselheiro Robson, o acordo que a conselheira Mara trouxe, nesse caso, conforme ele diz lá, houve expressa, né, para a presidência do CARF a suspensão dos processos. Nesse RE 574706 não ocorreu da mesma forma e acho que deveria ter ocorrido também da mesma forma, dado a proporção desse assunto, né, e a constância dele. Então, também entendo que as peculiaridades aí da decisão, ela não, do processo está pautado, então não faz diferença. E, em suma, não posso também fazer juízo da intenção quanto à retirada do sobrestamento dos preceitos que temos que seguir, né? Porque tal posicionamento não me foi formal, não me foi formalmente dado pela instituição. Então, no meu íntimo, não tenho dúvida, assim como expôs o conselheiro Arnaldo, que o sobrestamento seria a melhor solução. E a gente aqui não estaria nem a cogitar essa possibilidade, e sim aplicá-la. Mas eu divirjo, presidente. Ok. Eu acho que não é necessário se prolongar. O ponto que eu queria tocar o direito, a teoria da argumentação jurídica é algo bem, um bem precioso, porque eu me faço valer da argumentação do conselheiro Arnaldo, só que para tomar uma decisão oposta, tal como o do conselheiro Márcio. Mas isso é bom para o direito, e Márcio com razão, no sentido de que o sobrestamento poderia ter sido dado diante da previsibilidade de futuros embates em relação, e não só embates, mas também dúvidas em relação à aplicação ou não, à eminência ou não de uma decisão definitiva da Corte Suprema, poderia sim ter uma posição. Só que a própria retirada da previsão do sobrestamento do RICARF, eu entendo ser assim, a situação do silêncio eloquente, em que o recado é dado: olha, havia sobrestamento, havia essa possibilidade, não há mais. Concordo com aqueles que defendem a posição, porque é um silêncio da norma, e no silêncio nada impede de estar manifestando e decidindo conforme o convencimento e entendimento pessoal. Também, mais uma vez, repetindo,
eu acho que não houve a banalização do Instituto, mas sim a questão principalmente da segurança jurídica à instituição CARF, né? E o risco é justamente esse. Lógico que a turma é bem consciente, bem madura, e é o que está se fazendo na proposta do sobrestamento, e que seja até a definitividade do julgamento, e seja lá em que momento for, pode levar anos ou não. Então, eu acho que aí está, sim, privilegiando um bem maior, inclusive, de previsão constitucional, a segurança jurídica. Então, com essa manifestação, eu também estou divergindo do sobrestamento, mas aceitando muito bem o posicionamento de todos vocês. Elogio mais uma vez a manifestação de todos, e em especial o voto da relatora, mas e a decisão da turma, então, é por maioria de votos, em estar em preliminar, sobrestando o presente feito até a definitividade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 574-706, vencidos conselheiros Márcio Costa e Paulo Moreira, que negavam o sobrestamento. Então, essa é a decisão no item 296 da pauta, processo final. Mas o Arnaldo também negou o sobrestamento, não? Não. Não? Ué, entendi errado. Não. Por isso que eu iniciei meu voto dizendo, né, a minha manifestação, dizendo que, olha a preciosidade do direito e da teoria da argumentação, que com as mesmas premissas, os mesmos fundamentos, ainda se permite tomada de posições distintas, antagônicas, né? Mas que... Na verdade nem antagônicas são, presidente. Ele foi pelo colegiado. Sim. Verdade. Elas nem antagônicas são. O efeito né? O efeito é. Tá certo. Então, esse foi o item 296 da pauta. Vamos, então, ao próximo, 297, e é o último da manhã. É o item 297, já falei, é o processo final 2002-09, Amapá do Sul S.A., Indústria da Borracha. Relatoria do conselheiro Laércio. Senhor presidente, eu preciso de 30 segundos. Ok. 2 minutinhos, pessoal, 2 minutinhos. Eu preciso de 3. Por favor, apoio, interrompa a gravação.